Ajuda a gente, se inscreve no canal e curte o vídeo. Como que, se eu tenho medo de alguma coisa, como eu devo tratar esse medo? Cara, eu acho Existe que... alguma regra? Eu acho que não tem regra porque pessoas diferentes vão ter medos diferentes e escalas de medos diferentes. E nós mesmos teremos medos diferentes de acordo com o momento da nossa vida. Eu vou te dar um... Eu posso falar de mim, né? Eu sempre tive medo de morrer. Por deixar as coisas... eu faço um monte de coisa, né? Então eu fico pensando, pô, mas isso daqui vai ficar incompleto, isso daqui vai ficar incompleto, quem que vai fazer aquilo, o que que vai acontecer com tal coisa, como se eu tivesse, né, quem vai cuidar das minhas obrigações depois, né? E o que que eu observei na minha vida como médico? Eu vi algumas pessoas morrer, né? Eu perdi algumas pessoas, o que que eu percebi? Eu percebi que as coisas, elas se resolviam. De uma forma ou de outra, as coisas se resolviam. E pasme você, as coisas elas se resolviam de uma forma serena, as coisas se encaixavam, né? Então a gente tem uma preocupação com a nossa morte em relação de como as coisas vão se resolver. As coisas vão se resolver, né? Pelas pessoas que estão dependendo dessas coisas que se resolvam e pelas situações que elas foram colocadas, né? O que a gente pode fazer da nossa vida nesse sentido? A gente pode fazer as coisas o mais correto possível, porque aí a chance de dar errado é muito menor, né? Então eu não vou fazer negócios tentando fugir de Receita Federal, eu não vou fazer negócio guardando dinheiro na estante, eu não vou fazer coisa maluca, né? Porque eu sei que se eu morrer, meus filhos não vão ter acesso a isso. Eu vou fazer tudo muito bonitinho, tudo muito bem escrito, tudo muito amarrado, né? Com um olhar de advogado para, se acontecer alguma coisa, tá lá, né? Elas têm seguro de vida meu, para se acontecer alguma coisa comigo, para elas inclusive terem dinheiro para pagar para poder ter a herança delas, né? Então tudo certinho. Depois que isso foi resolvido na minha vida, veio um outro medo de morrer, que é, cara, eu não vou aproveitar aquele conforto que eu trabalhei para ter. E aí eu falei assim, pô, mas e aí? E como que fica, né? Ué, fica. Você só tem falta de alguma coisa se existir consciência. E quando eu fui operado a primeira vez, né, isso há algum tempo, porque eu já passei por algumas cirurgias, né, eu não estou excluído da minha conta, né? Aliás, A estatística você tem. a minha estatística é maravilhosa. Teve um ano que eu fui operado 3 vezes. Que isso? Falta de sorte. Isso faz parte do exercício, né, ou do exercício da vida, né, vamos dizer assim, né? E o que eu tentei fazer, né? O Jorginho, que é o meu anestesista, né? Eu virei pro Jorginho e falei assim, eu não vou apagar. Ele falou, Paulo, não tem essa, não tem força, não tem músculo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, conta até 10. Cara, aí eu peguei, foi igualzinho. Puta, isso é foda. prendi o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele me deu um tapa assim, para de fazer valsalva, porque quando você faz manobra de valsalva, o que acontece? Você cria uma pressão positiva e você não deixa a droga subir pela veia, né? E aí, a hora que eu... 6, pum. Desligou. Acabou. Nocaute. Não tem nem conversa. Eu fui acordar depois. Ele falou, acabou, tá tudo bem. Eu falei, cara, perdi da anestesia. E aí eu saquei e falei, cara, quando você tem a primeira sensação de perda de consciência, você fala... Você não precisa ter medo da morte, porque você não tem consciência para sofrer. O que a gente tem medo? A gente tem medo da hora da nossa morte, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo, né, do que é o sofrimento envolvido a isso. As pessoas que você vai deixar, né? Exato. E aí aí eu lembrei do que foram minhas aulas de psicologia médica, né? Que quando você tem estágios da agonia, né? O primeiro é negação, o segundo ira, o terceiro é barganha e o quarto decatexis, né? Quando você tem uma situação agoniante, quando você tem um problema insolúvel na sua cabeça, qual que é a tua primeira reação? Não tenho isso não está acontecendo, não é comigo. Qual é o segundo? Ira, você fica, né, irracível, você fala, como que isso pode acontecer? Terceiro, barganha. Não, mas isso eu vou resolver, já sei, vou fazer uma promessa, vou fazer isso, fazer aquilo, você tenta barganhar com isso. E a decatexis? É o desprendimento. Você aceita que tá assim? E o que eu observei, né, da partida das poucas pessoas que eu acabei observando? Porque eu vi isso mais na graduação, né? A ortopedia, a gente não lida com doenças terminais, né? Você lida com acidentes, né? E que quando ele é terminal, a pessoa já chega para você desacordada, né?
tem pouca coisa para fazer, né? Você chega a pessoa com trauma, você vai tentar fazer um controle de dano imediato para parar aquela situação e deixar o sujeito para ter um suporte de vida. Você viu muita gente morrer já, cara? Você vê todo dia isso acontecer, assim? Cara, eu acho que já é muita gente, né? Porra, todo dia. É Foda. muito difícil você ver uma vida acabar, né? E o que eu te falo, assim, né, da vida das pessoas acabando. Eu via que as pessoas, elas não queriam dinheiro, as pessoas, elas não queriam preocupação com bem material, se ela tinha feito isso, se ela tinha feito aquilo. A pessoa, ela queria fazer as pazes com os demônios dela. Então, ela queria saber se a filha tinha perdoado, ela queria saber se a esposa tinha perdoado, se as coisas elas estavam bem, se está tudo bem. A pessoa, ela queria paz, né? Ela queria confirmação de paz, né? E isso eu acho que é o decatexis. Eu acho que isso é um amadurecimento que a gente só conhece realmente quando você está numa situação de extrema agonia, de extremo sofrimento, né? Então, hoje eu observo, por exemplo, por essas questões, né, relacionadas à nossa finitude, né, e o meu medo é outro, né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de morrer depois da minha mulher. Eu morro de medo disso. Por quê? Porque eu escolhi uma companhia para minha vida. E, cara, eu sei que eu não tenho estrutura para continuar, né? E eu não tenho estrutura para me despedir dela. Não consigo. Eu, todo dia, né? Todo dia não, porque eu não fico pensando nisso, né? Mas, eventualmente, a gente, às vezes, assiste um filme, um drama, né? Ou tá vivendo uma situação difícil, tá vivendo uma complicação, né? E eu olho para ela e ativamente eu penso lá na minha cabeça, né? Por favor, né? Senhor, me deixe antes, né? Não precisa ser muito, né? Mas se for alguns minutos, eu sei que isso é uma coisa que eu não vou tolerar, né? Eu esperei, a gente construiu um relacionamento, né, Thiago? E quando, sabe, a gente percebe que os filhos que nós temos não são nossos, né? Os filhos que nós temos, eles são do mundo, eles são para eles, né? A minha filha mais velha, ela já namora, ela está construindo relacionamento com um rapaz excelente, né? A minha filha mais nova vai também por esse caminho, né? Ou por um caminho, coitada, que ela, na cabeça dela, quer ser médica agora. É um relacionamento profissional eterno, né? Ela vai casar com a medicina, coitada, né? E vai ter um namoradinho, provavelmente, né? Então, assim, eu vejo que não são nossos, né? Quem que é na vida? Assim como nós não somos os nossos pais, né? Os nossos pais tiveram a vida dos nossos pais, nossos filhos terão a vida deles. Eu escolhi a Roberta para estar comigo ali, para viver até o último dia que eu tiver para viver, né? Então, é o que eu tenho medo, e é o que eu percebo, né? Quantas histórias a gente escuta, né? Que quando você tem um casal de muitos anos de relacionamento, né, um vai embora, o outro não dura muito. Porque a pessoa cansa, você fala, cara, Isso é foda. quem que vai me fazer companhia, né? Quem que vai passar as brigas ou lembrar das vitórias, né, comigo?